Eu odeio o calor, gente, sério, mas tudo bem. Então, eu tenho que desligar o ventilador pra poder gravar pra vocês, então tá um calor absurdo. Então vocês me perdoem isso aqui, tá? Mas enfim, alguém me perguntar, né, por que que eu escolhi 9? A verdade é que assim, eu geralmente faço esse vídeo com os favoritados do ano, né? E em 2018 foram 9 livros favoritados. Eu sempre vou mostrar a quantidade que foram, nunca vou escolher só 10 ou top 5, nada disso. Eu mostro os favoritos, porque se eles foram favoritos, eles merecem ter um vídeo só pra eles, não é mesmo? Então, eu não separei por ordem de melhor pra pior, ou tipo, mais favorito pra menos favorito. Está em ordem de leitura, de acordo com o que foi lido durante o ano. Vamos começar com o primeiro livro, que foi Novembro 9, da Colleen Hoover. Essa pessoa maravilhosa. Foi a primeira vez que eu tive contato com a escrita da Colleen Hoover e eu simplesmente me apaixonei por essa autora. Eu acho que eu mencionei em alguns vídeos por aí que foi a partir desse livro que eu comecei a me interessar mais pelas obras da autora. E em Novembro 9 a gente vai conhecer a Fallon e o Ben. Isso, faz tempo que eu li, gente, dá um desconto. Conhecer a Fallon e o Ben. E eles vão se encontrar, vai rolar uma química, só que a vida vai separá-los, só que eles sempre combinam de se encontrarem no mesmo dia de cada ano, e isso acontece durante uns 5 anos mais ou menos, eu acho, e é todo Novembro 9 que eles acabam se encontrando. Então, tem muita gente que lê essa premissa e lembra do livro Um Dia, mas gente, completamente diferente, sério, porque a Fallon e o Ben, eles só se veem nesse dia, e aí a gente descobre várias coisas e por que, de uma maneira, por que a vida deles tá tão interligada, sem eles imaginarem. Então assim, tem muitas coisas que se interligam e é uma história assim bem trágica. É aquilo, né, gente? A Colleen Hoover, ela consegue falar sobre coisas terríveis que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, de uma maneira que você se apega à leitura, você se apega aos personagens, a história dói no seu coração, você sente a vida dos personagens, sabe? Tipo, realmente te toca. Então, Novembro 9 acabou sendo favoritado por isso, por mais que a premissa seja algo parecido com o que já tem por aí, foi diferente. Ela consegue construir relacionamentos de uma maneira muito natural. Eu não sei como ela consegue fazer isso, porque às vezes os personagens mal se conhecem, mas ela coloca uma fluidez tão boa na leitura, assim, na escrita dela, que tudo acontece com muita naturalidade. Por isso que a história a gente acaba se apegando mais à história. Então, Novembro 9 foi o primeiro favoritário de 2018, foi um livro que me fez chorar, um livro com umas cenas bem difíceis, que fala sobre relacionamento, fala sobre suicídio, fala sobre o amor, fala sobre muitas coisas, gente. Então, assim, tinha que ser um favorito do ano passado. Gente, perdoem, eu estou com um nó no meu cabelo. Esses cabelos verdes, eu não aguento mais esses cabelos verdes. Eu vou raspar tudo. Qualquer dia eu apareço aqui sem esses cabelos verdes. Eu prometo que já tá um horror. O próximo favoritado é um livro da editora Coerência, que é a editora que vai publicar o meu livro. Gente, falta pouco, falta muito pouco. Você não sabe do que eu tô falando, dá uma olhada no link aqui embaixo, porque tem um vídeo contando sobre essa novidade pra vocês, tá? Mas voltando aos favoritos, é o livro Aos Olhos de Zoe, da Camila Pellegrini, que foi um livro que entrou no meu coração de um jeito que eu tenho certeza que ele nunca mais vai sair. Aos Olhos de Zoe a gente vai conhecer... Foi a primeira vez que foi uma premissa assim, por isso que eu achei tão interessante também. A gente vai conhecer a história de um casal, né? Principalmente da moça, focado mais na história da moça. Só que contado aos olhos da Zoe, que é a cachorrinha dessa moça, que é a Melissa. A dona da Zoe. Gente, é a coisa mais linda. Os pensamentos da Zoe, a pureza que ela tem, passa muito bem. A Camila soube passar muito bem essa pureza, esse amor que os animais têm por nós e vice-versa. Então foi muito interessante observar uma história que estava sendo contada por uma narrativa que estava só observando, né? Porque a Zoe, ela não tem como influenciar o que tá acontecendo. Então foi muito interessante isso. A Zoe é um nenenzinho, claro, né, gente? Como não nos apaixonar pelos doguinhos, né? E eu gostei muito porque foi uma história, assim, comum, uma história do dia a dia. E a Zoe foi contando detalhes, ela conseguiu dar, assim, umas dicas do que ia acontecer pra gente só com o jeitinho dela, com as características dela por ser um animal, né, um cachorro. Então eu achei muito diferente, dá pra ver que tem várias marcações, tem frases marcantes, tem uma construção de relacionamento muito forte, que o mais legal desse livro é justamente isso, que fala sobre a criação e a perda de laços, numa visão nova. Então eu achei que isso foi muito legal, eu gostei muito desse livro, eu achei ele muito amorzinho, por isso ele foi o segundo livro favoritado de 2018. O terceiro livro favoritado do ano também é da editora Coerência, é um livro que também tocou lá no fundo do meu coração, eu não esperava isso dessa leitura, apesar de eu amar essa capa, que foi o livro Borboletas na Janela, da Cinéa Rangel. Gente, olha essa capa, que amor! Sabem que eu tenho um negócio com borboletas, né? Que eu tenho a minha tatuagem aqui das borboletas saindo do livro, então essa capa pra mim
é sensacional. Gente, Borboletas na Janela, a gente vai conhecer a história de um garoto, que é o Leon, e assim, ele foi entregue pra adoção. A mãe dele foi lá pros Estados Unidos, ela é brasileira, ela foi lá pros Estados Unidos e entregou ele pra adoção, até aí ok. Aí o Leon conhece uma garota, uma outra órfã, e eles fogem do orfanato, eles tentam sobreviver fora do orfanato, só que o Leon, o pai do Leon, ele não abandonou o filho dele, ele não sabia que ele tinha um filho. Entendeu? Então a mulher que foi para os Estados Unidos levar essa criança para adoção não avisou ao pai da criança que ela estava grávida. Então a partir do momento que isso acontece, esse homem, que é o Miguel, ele faz de tudo para encontrar o filho dele. Então a gente vê muita coisa acontecendo, que é a luta pela sobrevivência do Leon e a amiga dele, que é a Helena, né? Eles ficam muito amigos. A luta deles para sobreviver nas ruas, assim, às vezes tendo que participar de tráfico, passando fome, muitas coisas. E a gente vê a luta do Miguel, porque ele quer encontrar esse filho que ele não sabia que existia, porque ele quer dar o amor de pai que ele tem pra oferecer. E é uma luta muito bonita. Eles se encontram em dado momento e a gente vê a construção de um relacionamento que, por conta de momentos passados, por mais que eles não tenham sido ocorridos de propósito, acabaram interferindo, então o relacionamento deles tem que ir sendo construído aos poucos. Gente, é uma história linda, vocês vão chorar no final, vocês vão ficar tocados, vocês vão ver o poder do amor, o que é você querer dar amor pra um filho e não saber onde ele tá, e não saber do paradeiro dele. Gente, é assim uma história muito tocante, ela é muito doída, é triste, mas ela é assim, muito pura, fala muito exatamente sobre aquilo, sobre a raiz do amor, sabe? Aquela coisa entre pai e filho que não importa onde, não importa quando, a gente ama de qualquer jeito, sabe? Então é uma história muito bonita e eu recomendo muito a leitura pra vocês. Deem uma olhada lá no site da Editora Coerência pra ver se esses dois livros ainda estão à venda, porque eles são incríveis. O próximo livro, Um de Nós Está Mentindo, da Karen M. McManus. Gente, primeiro que quando eu vi a premissa desse livro eu já fiquei louca pra ler e ele atendeu a todas as minhas expectativas, o que foi melhor ainda. E aqui a gente vai conhecer a história do Simon, é o Simon, né? Simon é um garoto que ele tem um site de fofoca sobre todo mundo na escola, tipo meio Gossip Girl, só que ele é bem maldoso. E assim, ninguém gosta dele. E até um dia que ele vai pra detenção e tem mais 4 pessoas lá. Temos a Brownie, a Ade, o Nate e o Cooper. E o Simon morre. E essas 4 pessoas passam a ser os principais suspeitos desse assassinato, né? Porque ele morreu dentro da sala de aula na escola durante a detenção. Então, assim, o que acontece? Por que esse livro eu achei tão bom? Porque a gente tem a construção da vida dos personagens, tudo começa muito assim, bem jogado, sabe? E aí a autora, ela vai construindo, vai falando sobre a vida de cada um, porque eles vão sendo investigados, eles vão se envolvendo, eles vão se unindo, eles vão se separando, muitas coisas vão acontecendo, a gente entender por que que o Simon morreu, por que que alguém matou o Simon e como alguém matou ele, sabe? Como aquilo aconteceu. Porque ele acaba morrendo, isso não é spoiler, tá, gente? Tipo, acontece no começo do livro. Ele morre de alergia. Ele é alérgico ao amendoim. Então, ele acaba ingerindo essa substância, né, do amendoim e morre. Então, o mais legal foi essa construção, assim, de e agora? Quem é o culpado? E aí apareciam coisas que tornavam os suspeitos mais suspeitos ainda. Só que você cria uma afeição por eles porque você tá acompanhando a vida deles e os segredos deles desde que eles foram jogados ali naquele momento. Então, é um livro muito interessante. Eu achei que foi uma narrativa muito bem construída. A autora é sobre instigar a gente o tempo todo, deixou a gente curioso o tempo todo. E, por mais que você crie essa afeição, você fica duvidando do personagem, então você tem um conflito de sentimentos muito grande enquanto você lê esse livro. É uma leitura muito interessante e então eu tive que favoritar. O próximo livro, vocês sabem pela resenha que eu fiz lá no Insta, Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green, foi um livro que me tocou até o fundo da alma, onde a gente vai conhecer a Asa, uma garota que sofre de transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. E a gente vê o desenrolar da vida dela com essa doença avançando cada vez mais impedindo que ela viva a vida normalmente. E existe uma trama que muitos acreditam que deveria, que é a narrativa principal, mas pra mim não é. Pra mim a narrativa principal é a evolução da doença da Asa. E temos uma trama secundária que vai envolver ela com outros personagens e outras coisas, que é que o pai de um antigo amigo dela, que é um cara bem famoso, tem muita grana, tá desaparecido, e ela decide investigar esse desaparecimento. Então, é uma leitura extremamente difícil de ler, é muito dolorido acompanhar o que acontece com a Asa, o que acontece na cabeça dela. É muito triste, mas abre muitas portas pra quem não consegue entender muito bem o que acontece
com pessoas com, né, assim, problemas mentais, abre muitas portas pra quem quer entender um pouco mais esse tipo de... Não sei se é um distúrbio, tá, gente? Desculpa se eu estiver usando palavras erradas. Mas é um livro que vai te tornar mais empático em relação a isso, porque você vai sentir na pele, você vai ver, você vai realmente sentir enquanto você acompanha essa história o que acontece com a Asa. É desesperador, é muito triste, mas, assim, é uma história que eu nunca vou esquecer. Vira e mexe, eu tô, assim, parada, eu lembro desse livro, eu lembro dessa história, eu lembro dessa personagem que, meu, eu não consegui esquecer dela. Ela me marcou muito. Eu tive que favoritar porque foi um livro, assim, que me deixou marcas de verdade. Ainda nessa onda aí, né, dessas doenças mentais, Diário de uma Ansiosa ou Como Parei de Me Sabotar, da Beth Evans. Não é um livro de ficção, tá, gente? É um livro de não ficção. Essa moça, ela é cartunista, a Beth Evans. Ela é ilustradora, quadrinista, desculpa, ela não é cartunista. E ela fala basicamente sobre a ansiedade que ela sente. E, assim, não tem aquelas dicas bobas de, tipo, tome um copo d'água com açúcar todos os dias para... Não. Ela realmente conversa com você e explica que não tem problema você ser ansioso, não tem problema você ter algum tipo de dificuldade, algum problema mental, alguma doença mental, na verdade, né? Tá? Tudo bem. Você é ser humano e é isso que importa. O mais importante é você ficar bem. E é isso que esse livro me passou, que foi um abraço pra mim. Eu tenho ansiedade e isso é uma coisa pra quem tem, sabe que às vezes pode ser paralisante, às vezes pode ser muito difícil, às vezes pode ser, assim, muito complicado seguir sua vida normalmente quando você tem muita ansiedade. Foi um abraço pra mim. Foi como, exatamente isso, foi como ser abraçada no momento que eu precisava. Foi depois dessa leitura que eu meio que me perdoei por ter isso, sabe? Porque às vezes uma coisa muito complicada são essas coisas que acontecem com a nossa mente, porque você fala, meu, caramba, eu não consigo nem controlar o que se passa aqui dentro, sabe? Mas, gente, tá tudo bem. Sério, tá tudo bem ter ansiedade, tá tudo bem ter toque, como a Asa tem. Isso acontece, é a vida. A gente só precisa procurar ajuda pra ficar bem. Então, esse foi um livro muito importante pra mim, por isso que ele foi um dos favoritos de 2018. O próximo livro, O Ceifador, do Neil Shusterman. Não tinha como esse livro não aparecer aqui. Gente, esse livro aqui, ó, ele só tem formato de livro, porque ele, na verdade, é um tapa na cara. Essa é a realidade. Então, na história do O Ceifador, a gente vai conhecer uma humanidade, né? O mundo evoluiu a ponto de que não existe mais fome, miséria, violência, doenças. Então, assim, querendo ou não, a gente pode se tornar imortal, porque a gente nunca morre, as pessoas conseguem rejuvenescer muitos anos. Então, né? Só que tudo bem, tá tudo ocorrendo bem. Porém, a Terra não consegue suprir todo mundo para sempre. E por isso existem os ceifadores, que são as pessoas responsáveis por matar os outros. Por que isso é interessante? Porque, assim, são essas pessoas que vão definir quem morre agora, quem não morre agora, quem morre daqui 100 anos. E, assim, que poder que as pessoas têm pra definir? Por que você pode definir quem vai matar? E a real é que a história, assim, a história principal, né, além dessa trama que já existe, é que a gente vai conhecer o ceifador Faraday e ele vai escolher duas pessoas pra serem aprendizes, que são a Citra e o Rowan. E, assim, a principal questão pra você se tornar um ceifador é não querer se tornar um ceifador, porque afinal você vai matar pessoas. Então, eles vão se tornar aprendizes, vão começar a aprender a ser ceifadores, lutando contra isso. E a gente vai ver, com diversas reviravoltas que vão ocorrer na história, essa questão do, assim, eu posso sentir prazer fazendo isso? Ou isso é errado? Eu tô certo em matar ou estamos errados? É uma luta de ética muito grande. Então é aquele negócio que você te faz refletir, você fica, meu Deus, de que lado você fica? O que você acha? Mas o que as pessoas fazem, sabe? É uma história muito doida que você precisa ler. Você que está ouvindo esse vídeo, por favor, leia, porque O Ceifador é um livro fantástico, traz questionamentos muito bons sobre a ética humana, sobre o que é ser humano. Então, eu gostei muito dessa história, além do Neil Shusterman escrever super bem, os personagens também são bastante cativantes. Você se pega, assim, decepcionado com alguns momentos que os personagens, sabe? Com as coisas que os personagens fazem, ou então, tipo, vibrando com coisas que acontecem. É uma leitura sensacional, eu recomendo pra todo mundo. Façam essa leitura, gente, façam essa leitura. O próximo foi o livro Obsidiana, o primeiro livro da saga Lux, da Jennifer L. Armentrout, que tem esse nome um pouquinho difícil de falar, que é um livro de romance sobrenatural que fala sobre extraterrestres. Eu nunca tinha lido um livro sobre extraterrestres, esse foi o primeiro. E foi muito interessante, gente. Então aqui a gente vai conhecer a história de uma garota que vai se mudar para uma cidade bem pequenininha. E lá,
ela vai conhecer o vizinho, que é o Damon, que ele tem olhos verdes muito claros e muito estranhos, e ele tem uma irmã gêmea. E ela vai começar a se envolver com essa... Ela vira a melhor amiga dessa irmã gêmea do Damon, que eu esqueci o nome agora, esqueci o nome dela. E ela vai se envolver com o Damon também, e vai começar a observar várias coisas que acontecem. E aí, quando as aulas começam, ela descobre várias histórias sobre aquela cidade. Histórias de que pessoas desaparecem numa cidade tão pequenininha. Inclusive, um dos irmãos, um ou outro, porque eles são trigêmeos, mas um deles desapareceu. Do Damon e da garota. Então a gente vai ter aí todo esse envolvimento, toda uma questão, todo um mundo novo criado, né? Nessa história de Obsidiana, a gente vai conhecer esse tipo de extraterrestre, como eles são, de onde eles vêm e por que eles foram para lá, e o envolvimento da personagem principal com o garoto. Então, assim, são muitas coisas, aquele negócio luta contra o bem ou o mal, aquele romance proibido, enfim, né, gente? Aquele clichêzão que a gente gosta. Eu, pelo menos, sou muito fã de clichês. Então, foi uma história que me envolveu e ainda teve essa questão, essa diferença de ser com extraterrestres. Então, pra mim, trouxe coisas novas para o clichê. Por isso que eu amei tanto. É uma leitura super fluida. Foi aquele livro que eu li e eu falei, tipo, por que demorei tanto pra ler você, sabe? Muito, muito gostosa de ler. Você se envolve muito com os personagens. Eu terminei, tipo... O que vai acontecer no próximo? Tem mais 4 livros pra ler, eu preciso comprar, eu tô louca pra comprar. Então foi uma leitura que eu achei que valeu super a pena, eu gostei muito e eu achei diferente, por isso que eu acabou se tornando favorita. Ela me envolveu muito e ela trouxe coisas novas, então Obsidiana é um dos favoritos de 2018. Começamos com Colleen Hoover, vamos terminar com Colleen Hoover. O último livro favoritado de 2018 foi o livro Métrica, que é o primeiro livro da série Slammed, que é uma história... Gente, Colleen Hoover, né? Não preciso falar. Uma história de amor proibido que vai te fazer sangrar, assim, ó, durante a história toda. Gente, como essa mulher consegue construir relacionamentos com naturalidade, rapidamente, assim, com... Não tem outra palavra, é tudo muito natural, por isso que você se vê devorando a história. Parece que você tá vivendo junto com aquilo, porque ela cria premissas e momentos. Ela fala sobre a vida, gente, ela não coloca nada além da vida. Ela fala sobre doenças, ela fala sobre perdas, ela fala sobre mudanças, sobre amores, paixões. Só que ela tem um dom de criar personagens que são tão marcantes, então a gente acaba se envolvendo muito nas histórias. A Colleen Hoover, eu realmente acredito que ela tem um dom pra escrita. Eu quero muito conhecer outros livros dessa autora, porque ela é, assim, sensacional. Então aqui a gente vai conhecer a história da Lake, que se muda pra uma cidade pequena e... ela conhece, no primeiro dia que ela se muda, o rapaz, o vizinho da frente dela, e eles se envolvem muito rapidamente. Ela tá vivendo um momento de perda, o pai dela acabou de morrer, então ela se envolve muito rapidamente com esse garoto, e eles têm uma conexão muito forte, daquele negócio, tipo assim, era destino, era pra gente se encontrar. Passam, sei lá, 3 dias, ela vai pra escola, ela entra na escola, e o garoto tá lá, e ele é professor dela. Então eles passam a ver que o relacionamento deles é completamente proibido e esse garoto não pode arriscar o que ele tem hoje por ela, porque tem muitas coisas envolvidas, várias outras coisas na trama, e a gente vai acompanhar esse amor proibido doloroso, que foi uma coisa que aconteceu de um jeito maravilhoso e eles não sabiam que eles não podiam ficar juntos. É um relacionamento lindo, é uma história linda, fala sobre viver a vida, dar valor ao que se tem enquanto se tem, então... é muito sensacional. Eu sou muito apaixonada por esse livro. Eu quero muito ler a continuação, gente. Então, com certeza, eu não tinha como não colocar esse livro como um dos favoritos de 2018. Eu não tinha como não pôr. Porque, mais uma vez, a Colleen Hoover construiu uma história e personagens que vão ficar com você pra sempre. E é isso, gente. Eu sinto que eu falei pra caramba nesse vídeo, mas eu queria explicar pra vocês por que esses livros se tornaram favoritos em 2018. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Como sempre, se vocês tiverem gostado, deixa um like aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Isso me ajuda muito. E se inscrevam pra receber novos vídeos sempre que eu postar por aqui, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!